Porquê que a maior parte das empresas de que se ouve falar são dos Estados Unidos? Porquê é que poucas são as notícias sobre corporações europeias, novas ou antigas, face às americanas que estão todos os dias na televisão e jornais? Qualquer pessoa que investe já se deve ter colocado estas questões, e é natural. Hoje, as ações do outro lado do Atlântico fluem para qualquer radar de investimento, enquanto as do lado de cá não. Até pelo contrário, é preciso fazer um esforço ativo para ter informação atualizada sobre as nossas maiores empresas, para saber em que bolsas de valores estão cotadas e para conhecer quais são as novas e mais promissoras. Mas nem sempre foi assim, e é precisamente sobre o porquê de a Europa ter ficado para trás que vamos falar neste vídeo, apresentando também a grande oportunidade que nos pode voltar a pôr no mapa no que diz respeito à inovação e à criação de valor empresarial. Em 2008, 7 empresas europeias estavam entre as 25 maiores do mundo quanto à sua capitalização de mercado. Em 2025, estão 0. Há 20 dos Estados Unidos, 2 da China, uma de Taiwan, uma da Arábia Saudita, uma da Coreia do Sul, mas nenhuma é europeia. E o problema não é só a quantidade de gigantes, ou neste caso, a falta delas. É também a irrelevância relativa das empresas europeias no panorama global. Quem investe e presta atenção às notícias e aos mercados financeiros, com certeza reconhecerá isso. Aliás, há muitos intermediários financeiros que nem sequer disponibilizam acesso às bolsas de valores mais pequenas, como é o caso da portuguesa e de muitas outras na Europa. A justificação para isso é o facto das cotadas dos Estados Unidos representarem no seu conjunto uma grande parte da capitalização bolsista mundial. Segundo um artigo publicado pelo Visual Capitalist no início deste ano, o valor anda mesmo nos 50%, enquanto a Europa representa apenas 15% do mesmo bolo. Felizmente, esse não é o caso da XTB, o patrocinador deste vídeo, que é um intermediário financeiro com escritórios em Portugal e atendimento ao público em português, que permite o investimento em mais de 7.000 ações de 14 mercados distintos. Para além disso, a XTB não cobra comissões de transação nem de ações, nem de ETFs até aos 100.000 euros de volume mensal. A única comissão cobrada é a de conversão de moeda, caso os títulos adquiridos estejam cotadas numa moeda distinta da utilizada para a transação. Se ainda não tiverem conta e quiserem explorar todas as funcionalidades da XTB, podem criá-la de forma 100% gratuita através do primeiro link da descrição. Sempre depois de uma pesquisa própria, que deve ser feita antes de investir em qualquer ativo ou utilizar um serviço para esse efeito. E com a consciência de que, ao investir, o capital está em risco. Para além da diferença significativa ao nível da capitalização de mercado na sua globalidade, também há discrepâncias abismais quando analisamos corporações em particular. Por exemplo, a americana com maior capitalização de mercado neste momento, a Nvidia, vale mais que as nossas 20 mais valiosas em conjunto. Mesmo excluindo as tecnológicas, as chamadas 7 magníficas, que incluem, para além da anterior, a Microsoft, a Apple, a Alphabet, a Amazon, a Meta e a Tesla, que às vezes são consideradas outliers, continuam a ser precisas as nossas 7 maiores corporações para ultrapassar a capitalização da maior americana seguinte, que não pertence a este grupo. E não é só no valor de mercado. Segundo um estudo publicado pela McKinsey & Company, as 10 maiores empresas americanas investem 3 vezes mais em capital e em investigação e desenvolvimento do que as suas homólogas na Europa. Uma diferença que em 2022 se traduziu em 700 mil milhões de euros investidos do outro lado do oceano, que cá não existiram, quase 80% a mais. Na minha visão, isto até poderia ser justificável se estivéssemos a falar de estruturas centenárias, com anos e anos de história, um conhecimento acumulado inalcançável e posições super estabelecidas no mercado que surgiram de circunstâncias da altura e que hoje já não se repetem. Mas a realidade não é essa. Segundo o relatório sobre a competitividade da Europa, feito por Mário Draghi, economista e antigo presidente do Banco Central Europeu, 6 das maiores americanas com uma capitalização de mercado superior a $1 bilhão foram criadas do zero nos últimos 50 anos. No mesmo período, cá não se criou nenhuma empresa cotada que hoje esteja avaliada em pelo menos 100 mil milhões de euros. Sendo a Europa um continente com 750 milhões de habitantes, mais do dobro dos Estados Unidos, universidades de classe mundial, maior esperança média de vida, melhor proteção social, mais acesso à saúde, menos criminalidade, no fundo, ao que tudo indica, uma melhor qualidade de vida. Porquê é que não temos mais corporações entre as maiores do mundo? Há vários motivos que justificam o atraso do nosso continente no que à criação de valor empresarial diz respeito. Começando pela fragmentação de mercado. A Europa, ao contrário dos Estados Unidos, não é um país. São 44, cada um com a sua própria identidade, idioma, sistema fiscal, legislação e cultura de consumo. Nos Estados Unidos, uma empresa pode escalar de costa a costa sem enfrentar grandes mudanças estruturais. Uma língua, uma moeda, um enquadramento legal,
um mercado homogéneo. Para uma europeia fazer o mesmo, tem de internacionalizar desde o dia 1, adaptando o produto, a comunicação e até a estrutura jurídica várias vezes. É todo um esforço adicional que se torna caro, lento e naturalmente desmotivador. Outra razão é a cultura de risco e a disponibilidade de financiamento, áreas em que a Europa e os Estados Unidos são literalmente como o dia e a noite. Porquê? Quando falamos de financiamento de startups, existem várias vias de financiamento possíveis. Recursos próprios, bolsas e apoios públicos, investimento de particulares, os chamados angel investors, e venture capital. Este último é, na maioria dos casos, o mais determinante, uma vez que envolve fundos institucionais geridos de forma profissional, com capacidade para investir montantes significativos, muitas vezes na ordem das centenas de milhares ou mesmo milhões de euros. O seu objetivo é claro: investir em empresas em fase de crescimento e expansão em troca de participações no seu capital, apostando no seu potencial de valorização futura. Ora, como os negócios neste estágio ainda não estão totalmente desenvolvidos nem estabelecidos no mercado, este tipo de investimento é por natureza arriscado. E é precisamente aqui que se nota a diferença cultural. Quando os fundos de venture capital são mais conservadores, como acontece frequentemente na Europa, o capital não flui e as empresas que dele dependem acabam por estagnar. E essa prudência é apenas metade da história. A outra metade é a escassez de capital disponível. Segundo um estudo da Deal Room, no ano passado foram levantados 333 mil milhões de dólares em venture capital em todo o mundo. Quase 190 mil milhões nos Estados Unidos e apenas 53 mil milhões na Europa. Em termos relativos, houve 3,5 vezes mais investimento do outro lado do Atlântico. Uma diferença difícil de ignorar. O terceiro grande obstáculo é estrutural e prende-se na regulação. Na América, o mantra é Move Fast and Break Things, como popularizado pelo criador do Facebook no início dos anos 2000. Na Europa, é regular primeiro. Isto muitas vezes torna-se um travão à inovação, quer de forma direta, impedindo que se desenvolvam novos serviços ou produtos, como se verifica com o EU AI Act, que muitos fundadores e investidores já criticaram e posicionaram como um grande impedimento ao progresso tecnológico, quer de forma indireta, através de, por exemplo, processos burocráticos pouco claros ou difíceis de navegar pelos cidadãos normais, obrigando à contratação constante de profissionais especializados só para compreender a legislação, algo que leva ao aumento dos custos processuais e, consequentemente, ao estrangulamento financeiro das corporações, para além do tempo que é passado em tarefas que não contribuem para o desenvolvimento direto da sua atividade. Todas estas barreiras, em conjunto com outras mais particulares que certamente existirão, têm consequências reais que perpetuam o estado de baixa relevância empresarial que se sente na Europa. Uma delas é a perda do talento que opta por construir o futuro do outro lado do Atlântico e leva consigo parte do ecossistema empreendedor. De acordo com o relatório de Mário Draghi, só entre 2008 e 2021, 30% dos unicórnios com origens europeias mudaram as suas sedes para outros países, principalmente para os Estados Unidos. O caso da Spotify ilustra perfeitamente este êxodo. Uma empresa nascida na Suécia que hoje está cotada exclusivamente em Nova Iorque. Para quem quiser investir nesta ex-europeia, terá de o fazer em dólares, expondo-se ao risco cambial adicional. É, aliás, importante verificar sempre em que bolsa e moeda se está a investir, algo que na XTB é bastante simples. Depois de ter conta criada, através do primeiro link na descrição, na aplicação clica-se na lupa, pesquisa-se o título, neste caso Spotify, e seleciona-se a opção correta, ignorando a que diz CFD, que é um instrumento financeiro altamente arriscado e complexo. Clicando no I de informação no canto superior direito e descendo até aos dados essenciais, confirmamos que é uma ação cotada em dólares na Bolsa de Nova Iorque. Um detalhe que pode parecer básico, mas que é crucial conhecer antes de investir. Naturalmente que não devem considerar esta informação como uma recomendação de investimento, não sou consultor financeiro. Esta fuga de empresas promissoras não se limita às que mudam de sede. Outras são simplesmente vendidas antes de atingirem o seu potencial, como a britânica DeepMind, pioneira em inteligência artificial, que acabou nas mãos da Google em vez de se tornar um campeão europeu do setor. O resultado de tudo isto? Uma dependência tecnológica crescente e uma vulnerabilidade geopolítica que em nada nos favorece. Felizmente, a liderança europeia parece estar preocupada em reverter este cenário crítico, ou pelo menos em não o aprofundar. Tendo por base várias das propostas de solução apresentadas por Mário Draghi no tal relatório sobre a competitividade da Europa que mencionei há pouco, foi desenhado um plano guia que tem estado a ser levado a cabo pela União Europeia desde o início de 2025. Foi apelidado de Compasso da Competitividade e inclui medidas com o objetivo de fomentar a criação de startups,
auxiliar a adoção de inteligência artificial e robótica por parte das empresas já estabelecidas, simplificar as leis e regras aplicáveis nos vários países da União Europeia e suportar o desenvolvimento de novas tecnologias. Supostamente, já há alguns resultados positivos. Esperemos que sejam suficientes para voltar a colocar as empresas europeias entre as maiores do planeta. Enquanto isso não acontece, tendo interesse em conhecer com mais detalhe os negócios daquelas que são hoje as 5 mais relevantes empresas do mundo, que influenciam de forma direta o nosso dia-a-dia, às vezes até sem se saber, recomendo que vejam de seguida este vídeo a aparecer agora no ecrã. Subscrevam o canal para não perderem os próximos. Um abraço e até breve.